Muito bem, meus irmãos. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos e dos irmãos que estão conectados. Foi colocado aí, tivemos um pequeno problema no áudio, mas já foi resolvido. E nós vamos começar a nossa lição de hoje, o início da caminhada. Nós temos aqui também o microfone, os irmãos podem participar e nós iremos iniciar esse momento. Mas antes de nós começarmos a nos voltar para o texto bíblico, nós queremos falar com os irmãos e para os irmãos sobre o início da vida. Essa lição, ela trata sobre o início da vida, mas da vida cristã. Mas a primeira pergunta que nós podemos fazer é: como a vida se inicia? Quero pedir aos irmãos que estão chegando, todos podem sentar aqui desse lado, pode sentar aqui no meio para a gente focar, que sempre o irmão vai passar a câmera aí para mostrar aos nossos irmãos que estão participando. Desde já, agradecer aos irmãos que vieram e que estão conosco nesse momento, né? Então nós vamos começar falando sobre isso, como a vida se inicia. Eu quero que cada irmão, aqui tem professor, aqui tem psicólogo, aqui tem especialistas também, mas nós vamos falar sobre isso. E depois nós vamos nos voltar para o texto e no resumo nós temos o resumo final. Já tem o resumo aí da lição? Colocar só aqui na tela, que os irmãos sempre acompanham conosco. Vamos lá. O resumo do livro de apoio. Coloca aí. Então nós vamos meditar sobre isso. Mas a primeira pergunta é o início da vida. Como é que a vida se inicia? E eu quero dizer uma coisa aqui aos irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que nos acompanham nesse momento, que não há relato mais perfeito, mais belo para o início da vida do que a Bíblia Sagrada. Vocês sabem por que a sociedade, o mundo sem Deus, não gosta do relato da Bíblia? É porque a Bíblia ela não fala só da criação, ela fala de pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 3, ele deixa isso bem claro. Eles não querem vir para a luz porque a luz revela os seus pecados. Então quem estuda um livro de física, um livro de biologia, de geografia, de história, não tem relato de pecado. Então é muito confortável você abrir um livro de filosofia, abrir um livro de história, porque ninguém gosta de ouvir dos seus podres, do seu pecado. E a Bíblia, ela nos confronta, a Bíblia, ela nos desafia. Então, é muito importante que os irmãos compreendam isso. Então nós vamos tratar sobre isso aqui. Isso é o resumo do livro, Compreendendo os Dois Caminhos. Nós estaremos falando isso aqui. Ponto 2, pode ir passando aí, os irmãos vão nos acompanhando. O que é a imagem de Deus no homem. Ponto 3, o ser criado por Deus. Nós vamos falar sobre isso e estaremos apresentando aqui para os nossos irmãos. Vamos voltar lá e vamos começar com essa colocação. Primeiro, nós temos essa pergunta: como a vida se inicia? Não sei se eles colocaram aí, mas vamos lá. Nós temos 5 teorias sobre a origem da vida. A primeira que nós podemos apresentar, vamos colocar lá as 5 teorias. Nós temos aí a biogênese, que ela fala da geração espontânea da vida. Ela surge de matéria não viva. A primeira teoria, a panspermia, a vida na Terra começa a partir de material biológico trazido pelos meteoros ou os corpos celestes. Veja a hipótese do mundo RNA. Essa ideia, ela diz que trata sobre algo fundamental do surgimento da vida. Nós temos também a teoria do mundo ferro-enxofre, onde fontes hidrotermais submarinas, elas vão trazer certa temperatura que vão contribuir para o surgimento de moléculas orgânicas que vão dar o surgimento da vida humana. E por fim nós temos aí a hipótese do barro. Moléculas orgânicas essenciais para a vida poderiam ter se formado em superfície de argila, proporcionando um ambiente propício para a síntese e organização das moléculas complexas, e assim daria a vida. Veja que nós estamos apresentando 5 teorias que, na verdade, tentam explicar a origem da vida. Essa é a ideia que eles estão propondo. Só que nós que seguimos a Bíblia não aceitamos
essa ideia. Mas nós temos também a explicação do surgimento da vida na biologia. Quem estudou biologia sabe muito bem que a biologia, ela trata sobre a vida, a estrutura da vida, os seres que surgem na vida, o organismo, o ambiente. Então a biologia, ela trata sobre isso. É claro que você não tem na biologia uma explicação convincente, satisfatória de como a vida surge. Você não tem. Só que dentro do campo da biologia, se vocês analisarem, nós temos a biologia evolutiva. Essa biologia evolutiva, ela trata dessa questão do processo seletivo e da mudança que vai acontecendo nos seres que estão dentro desse universo. Então ela trata sobre isso. Ela objetiva analisar as espécies e as mudanças das espécies dentro do seu ambiente. Mas você tem também aí, dentro da biologia, nós temos a astrobiologia. Essa astrobiologia, aí eles colocaram ali, nós temos dentro dessa astrobiologia a questão que eles afirmam da possibilidade de vidas em outros planetas. Vocês podem observar que o homem, ele não quer crer na Bíblia, mas pessoas de alto nível nas universidades gastam dinheiro e tempo e estudo para procurar saber se tem vida em Marte, se tem vida em Plutão, se tem vida em outro planeta. Veja a bobagem deles. Eu estou mostrando aqui que dentro da biologia você tem esses dois ramos que procuram estudar a origem da vida, mas não há uma satisfação vantajosa sobre a origem da vida na própria biologia. Quando você vai para a filosofia, nós temos 3 análises dentro da filosofia que estuda sobre a vida. A filosofia biológica, essa filosofia biológica, ela, se vocês analisarem, ela procura tratar do surgimento da vida, como também o relacionamento dos seres orgânicos ou desses objetos com o ambiente no qual ele vive. Aí quando você também vai para a filosofia, nós temos a filosofia ontológica, que ela procura estudar o ser na sua essência. E por fim você tem aí também a filosofia da mente, esse homem que tem uma mente inquiridora, uma mente arguta, uma mente que pesquisa. Quem é esse homem? Quem é esse ser? Então, nós estamos colocando aqui o início da vida, que a teoria humana, as ciências, elas procuram falar. E eu coloquei ali que nós temos a teoria de Darwin, que fala sobre a evolução. Darwin, ele não trata tanto sobre a origem da vida, ele trata sobre as espécies, ele trata sobre como essa espécie ela sobrevive sendo uma mais forte do que a outra. Então essa é a ideia dele. Na filosofia nós já explicamos. A psicologia, aqui tem vários psicólogos, a psicologia não trata da origem da vida, ela trata do comportamento humano, mas também é uma ciência que procura estudar as alterações no comportamento humano, esse ser que muda, esse ser que se modifica. Então a psicologia, ela é uma ciência que procura tratar desse particular. Mas nós temos também aí a biologia, nós já falamos, a biologia ligada aí a esses 2 ramos que nós já explicamos aqui, a biologia evolutiva, bem como também a biologia, a astrobiologia, que procura explicar a origem da vida. E por fim nós temos a teologia. A teologia bíblica, ela procura mostrar de onde a vida começa. E a Bíblia e a teologia, bem alicerçada, ela começa dizendo que a vida começa em Deus. Quem glorifica a Deus? Então, escutem bem. Eu quero dizer aos irmãos e aos professores que vão iniciar esse trimestre, que não tem uma teoria mais bela para falar da origem da vida do que a teologia da Bíblia. A Bíblia dispensa a ideia pré-orgânica, a Bíblia dispensa a ideia do homem pré-histórico. Nenhuma dessas histórias dignifica um homem, mas coloca o homem lá embaixo. Hoje as pessoas batem forte quando dizem que nós somos homofóbicos, que nós somos outros seres,
Mas só se vocês analisarem, quem primeiro tratou bem de dar dignidade para o homem foi a igreja usando a Bíblia. Quem antigamente ligava para a mulher? Quem antigamente ligava para o negro? Quem combatia a desigualdade social? Quem combatia o racismo? Quem combatia a segregação? A igreja. E por que a igreja combatia? Porque a igreja conhecia e conhece a palavra de Deus. Nunca a igreja andou desvalorizando ninguém. Essa ideia de que nós não valorizamos o ser humano, desrespeitamos, não é verdade. Que o próprio Deus já começa elogiando e valorizando o homem. Enquanto que eu mostrei aqui que todas essas ciências, elas procuram falar do homem, mas elas não elogiam o homem, elas não colocam o homem em um patamar de glorificação, a Bíblia coloca. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis 1, 26, 27, a Bíblia diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 2, 7, soprou em suas narinas e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Então perceba que quando Deus começa a falar do homem, ele começa mostrando que esse homem, ele é um ser que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então nós descartamos qualquer ideia, todas essas ideias que nós temos aqui sobre a origem do homem, sobre a vida do homem, elas não têm qualquer exaltação para o homem, mas a Bíblia tem. É por isso que o crente pode glorificar a Deus, pode exaltar ao Senhor, que a narração bíblica da origem da vida é a melhor, porque ela exalta o homem e glorifica o Deus que criou o homem. Quando nós lemos Gênesis, primeiro, ela não vem com teoria de Big Bang, não vem com teoria pré-orgânica, não vem com teoria de desprezar, ela já começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí Deus faz esse ser e essa vida bela que nasce com o próprio Deus. Então, é essa ideia que nós vamos começar mostrando que a vida, eu falo nesta lição, que a vida tanto natural como a vida humana, a vida animal, ela começa com quem? Com Deus. Nada começa com o diabo, meus irmãos. Tudo só começa com Deus. Então essas bobagens, tem gente que quer ser doutor e quer se amostrar, e tem deles que até anda dizendo que são ateus, vão para um podcast, vão para uma sala de debate, fica conversando miolo de doido, e não querem aceitar o relato bíblico. Mas quando se fala de uma teoria besta, sem base, eles acreditam. Mas nós ainda cremos e continuamos a crer no que a Bíblia diz. Quem glorifica a Deus? Cadê a Bíblia de vocês? Levante aí. Essa é a Bíblia que nós cremos, meus irmãos. A palavra de Deus. Você já imaginou você saber que você é imagem e semelhança de Deus? Então, o mais belo está aqui. E nós começamos falando isso para que os irmãos compreendam. Agora, nós vamos seguir com a nossa análise bíblica do texto, que a gente sempre faz. Vamos lá para João 3, vamos lá. E o pastor vai começar lendo aqui, para a gente seguir a nossa colocação. Vamos lá. É o texto da lição, nós vamos usar ele. João 3, primeiro. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Isso. príncipe dos judeus. Pode ir até o verso 8. Até o verso 8. Até o 10, vamos lá. Até o 10. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso?
Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Muito bem. Essa mensagem, ela foi pregada e é pregada por muitos irmãos na rua, e a mensagem mais badalada é essa de Nicodemos. Mas a primeira pergunta desse texto é, por que Jesus deu atenção extrema para Nicodemos? Quando você vai para o capítulo 2, olha aí, vamos lá para João, vai colocando aí, o Jorge vai colocando aí na tela, João capítulo 2, o finalzinho de João 2, olha aí como diz a Bíblia, vamos lá. Lá pelo 21. 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se. João 2, não é isso? João 2, 21. Deixa eu só abrir aqui, para os irmãos acompanharem conosco. João 2, 21. Coloca o verso 24. 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles. Isso. Porque a todos conhecia. Muito bem. Por que Jesus deu atenção para Nicodemos, se a Bíblia diz que ele conhecia a todos? Muitos fariseus eram falsos, elogiavam Jesus, batiam palma para Jesus, mas quando eles chegavam, Jesus dizia: vocês são falsos, eu conheço as intenções de vocês. E por que Jesus vai gastar tempo com Nicodemos? Fale aí. Nicodemos foi sincero. Vejam bem, Nicodemos, se vocês analisarem, ele vai procurar Jesus, mas Jesus ele vai gastar tempo com Nicodemos e vai confrontar a Nicodemos. E será se valeu a pena essa confrontação que Jesus fez para Nicodemos? Valeu. Quando Jesus morre, quem é que vai com José de Arimateia e Nicodemos pedir o corpo do Senhor e sepultar? Nicodemos. Ou seja, não adianta você chegar para Jesus com falsidade, que ele te conhece por dentro e por fora. Vocês entenderam? Quem diz amém? Não adianta. Às vezes você pode chegar para o pastor, pode chegar para o dirigente, mas Jesus te conhece. E outra coisa, ele sabe quem vai dar um crente de verdade e quem não vale nada. É ou não é? Quando Nicodemos foi, Jesus, ele deu atenção para Nicodemos, porque Jesus sabia que Nicodemos queria prestar. Jesus não deu atenção para Judas. Por quê? Porque Jesus sabia que Judas não queria prestar. Lá em João 12, ele fala mal de Jesus. Todo o tempo ele se opunha a Jesus. Então existem pessoas que chegam para nós e falam de Jesus e cantam conosco e batem palma conosco, mas eles não querem nada de Jesus. E Jesus conhece. E Nicodemos vai gastar tempo com Jesus, porque Jesus sabia realmente o que estava no coração daquele homem. Para Judas, Jesus não passava de um escravo. É verdade. Não tinha valor nenhum. Não tinha valor. Então, escutem bem. Nós vamos começar mostrando isso aqui no texto bíblico. E a minha primeira pergunta é: por que ele dá atenção para Nicodemos? Qual é a razão de Jesus atentar? Só que esse Nicodemos, ele não era qualquer pessoa. Vamos lá, deixa lá no 3 primeiro. Ele não era qualquer pessoa. Observem bem, vamos lá. 3, isso. Primeiramente, ele era um fariseu, digam comigo bem forte, ele era o quê? Um fariseu. Ele era chamado o quê? Aqui olha no nominativo, Nicódimos, é a palavra conquistador, é um vencedor. Segundo o Talmud, eles afirmam que Nicodemos era um homem muito rico, e que em um período de uma festa, se pedia para ele sustentar o povo daquela festa. Então nós estamos falando que ele era um homem rico, ele era um conquistador, mas ele era também um dos príncipes, ou seja, ele fazia parte do sinédrio dos judeus. Então nós não estamos falando de um homem à toa.
Michael Joseph disse que abrir uma igreja tendo Nicodemos na frente já estava com uma boa parte, porque quando você tem pessoas elitizadas, pessoas de nome que fazem parte da igreja, naturalmente as pessoas vão dizer, eu vou para ali porque se o fulano foi, é bom. Então, o Michael Joseph, ele disse que Jesus não sabia trabalhar com marketing. Jesus era péssimo de marketing. Porque quando você vai para Mateus 10, ele quando vai dar instrução para os discípulos, ele poderia ter aquilo que todo empresário, olha para cá, todos vocês, ele poderia ter aquilo que todo empresário tem. Você nunca vê um empresário botando um vendedor numa empresa, tu foi vendedor, não foi? O dono da empresa, ele já começa, olha, eu vou te botar naquele bairro, mas aquele bairro é pobre, lá é desgraçado, ele diz assim? Como é que ele diz? Fala aí, pode falar aí. Escutem bem, que Jesus não sabia trabalhar com marketing. Geralmente ele diz que tem oportunidade, né? Né? Todo lugar tem oportunidade. Ele só diz assim, né? Mas ele diz assim, esse bairro é fraco, aqui é fraco. Não, eles não dizem isso. Pois lá em Mateus 10, quando Jesus chamou os discípulos, ele disse, olha, eu envio vocês como ovelha para o meio de homem, dos lobos. Vocês serão mortos e alguns serão levados para os tribunais. Jesus não enganava ninguém. Quem engana são as igrejas de hoje e os líderes, não todos, mas boa parte. Aí a igreja fica como se fosse uma propaganda, ou um mercado, ou uma feira. Vem para cá que aqui tem cura. Vem para cá que aqui tem milagre. E Jesus dizia, se vocês me seguirem, vocês vão morrer. Então Jesus não sabia trabalhar com marketing. Como é que o maior homem de Israel, do maior partido dos fariseus, era a minoria, mas tinha um poder religioso grandioso? Aí ele chega e diz, Senhor, tu é poderoso. Jesus olha para ele e diz, se tu não nascer aqui, tu não entra. Ou seja, Jesus era péssimo de marketing. Porque para Jesus ele não está interessado em multidão. Ele está interessado em vidas sedentas que amem de fato o Evangelho. Que amem o Evangelho. Então a primeira coisa, Jesus, ele vai dar atenção para esse homem. Agora, de que partido ou de qual partido era o Nicodemos? Qual era o partido dele? E o que tinha o partido dos fariseus? Era o melhor que tinha na época, separatistas, e os membros religiosos desse partido eram os judeus, era muito afamado. Mas se eu estou no maior partido da época, por que então eu vou atrás de Jesus? Dá o microfone aí para ele. Aí vocês vão participando, pode participar, não tem problema não. Vai lá. Porque toda a sabedoria que os fariseus tinham alcançado não era suficiente para alcançar a salvação, aquilo que Jesus propunha com a sua vinda na terra. Ele fazia parte daquele partido, tinha tradição religiosa, tinha títulos, sim, tinha história, sim, mas a alma desse homem não estava satisfeita. Ou seja, os ritos podem ser importantes, mas não podem satisfazer o que a tua alma quer. A tradição religiosa, ela é importante, mas ela também não vai suprir o que a tua alma precisa. Nicodemos estava no melhor partido. Isso aqui eu quero dizer aos irmãos, que às vezes a pessoa pode estar no melhor templo, como esse aqui, cadeiras, ar-condicionado, é assim ou não é? A melhor banda, os melhores obreiros, a melhor teologia, mas quantos crentes não estão vazios dentro da igreja? Não é assim? Quantos não estão vazios? Nicodemos, ele quer ir atrás de Jesus porque ele está ouvindo a história de Jesus. Que Jesus curava, que Jesus libertava, Jesus ressuscitava, Jesus operava milagres. Por que vocês querem Jesus? Por que vocês adoram a Jesus? Então esse homem tinha um partido religioso, mas o partido religioso dele não dava o que a alma dele precisava. Irmãos, isso aqui é tão sério, os irmãos que estão aqui, os que nos acompanham, é que todo e qualquer partido e qualquer instituição, ela tem
limitações. A instituição pode ter o melhor templo, mas ela não pode dar a alegria da salvação. A instituição pode ter os melhores teólogos, os teólogos não podem te dar a vida eterna. A instituição pode ter os melhores cantores, a cantoria pode até animar você, mas não dá o prazer que a tua alma precisa. Agora, Cristo dentro dos nossos corações, quem glorifica a Deus? Cristo em nossos corações, nós temos vida e vida com abundância. Aí vem a terceira questão. Por que Nicodemos foi de noite? Tem muitas teorias. Por que Nicodemos foi de noite? A primeira, uns dizem que a noite aqui era metafórica. Era a noite da escravidão, da solidão, era a noite da tristeza, era a noite do analfabetismo de Nicodemos. Dizem que ele não conhecia tanto. São metáforas. Alguns dizem que ele foi de noite para não ser visto pelas pessoas. Mas eu li um teólogo que ele disse que Nicodemos foi de noite para falar com Jesus, porque ele queria mais tempo para explicar quem era ele. Irmão, isso aqui é importante. Vocês já imaginaram os irmãos tirar um tempo para ler a Bíblia e dizer assim: eu quero aprender mais de Cristo aqui. Eu quero aprender mais de Jesus, eu quero saber quem é Jesus, eu quero me aprofundar mais. Então ele diz que Jesus foi de noite, porque ele queria tempo a mais para ninguém atrapalhar. Vocês podem observar, pessoas que têm sede, pessoas que têm desejo, pessoas que amam, quando elas procuram, elas querem sentar, querem conversar, querem ouvir, querem aprender. Não é isso? E ele foi. Agora, alguns dizem que ele também foi de noite, porque lá em João 2, Jesus tinha acabado de entrar no templo, tinha acabado com a festa de um bocado que era rico lá, e como ele era um dos principais, ele não queria se comprometer politicamente, e aí ele foi ter de noite com Jesus. São teorias. Eu fico com essa penúltima que eu acabei de falar. Então ele foi em busca desse Jesus. E quando você analisa o texto, vamos lá, o verso 3, não é isso? É o verso 2, vai lá. 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Sim. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos, quando ele procura Jesus, a primeira coisa que ele vai entender é que Jesus não era um ser qualquer. Ele sabia que Jesus não tinha escola, ele sabia que Jesus não era de tradição histórica, mas ele aplica um título que era aplicado para os maiores da época. Rabi. Aqui mostrava que era um homem educado, era um homem fino, era um homem da elite, e ele chama também Jesus de mestre. Rapaz, é lindo isso aqui, irmão. Rabi, mestre. Nicodemos, queridos irmãos, por que ele chamou Jesus de mestre? Quem pode dizer? Por que ele chamou Jesus de Rabi? Por que ele chamou Jesus de mestre? Deixa para ele falar. Olha o que o irmão está dizendo aí, diga. Que ele reconheceu que Deus era com Jesus. Ele entendeu que esse Jesus ali, os sinais que Jesus operava, não poderia ser de um homem normal. Não poderia ser de um ser qualquer. Ainda que ele não tivesse uma ideia messiânica de Jesus, mas ele sabia que só aquilo que Jesus fazia era se Deus estivesse com ele. Eita, coisa boa. Fale aí. É coisa boa, meus irmãos. Outra coisa, não era só ele que reconhecia isso, nós bem sabemos, o Sinédrio todo sabe disso. Isso. Esse plural que o irmão César está falando aqui, é porque, prestem bem atenção, tem pessoas que ficam dentro da igreja e o que elas dizem do outro é só negativo, e às vezes a pessoa acompanha aqueles que são negativos. Nicodemos estava dentro de um partido, digam todos os senhores, qual era o partido de Nicodemos? Fariseu, vamos lá bem forte, qual era o partido? Qual era o partido? E como era que os fariseus chamavam Jesus?
Escutem bem, como era que os fariseus chamavam Jesus? Em Mateus 12, Jesus expulsou um demônio, a multidão aplaudiu Jesus, dizendo, filho de Davi, e o que os fariseus e os escribas disseram? Ele expulsa pelo príncipe dos demônios, ele está cheio do diabo. Ele tem aliança com o diabo. Olha para cá, era o partido dos fariseus. Tudo que não prestava, o partido dos fariseus colocava contra Jesus. Mas por que dentro do partido dos fariseus tinha uns que sabiam que Jesus era de Deus? Olha para cá, tu está filmando, Caio, bota para cá. Na igreja pode ter bandido, pode ter pastor ladrão, pode ter gente ruim, mas o crente sincero sabe quem tem comunhão com Deus. Sabe. Sabe ou não sabe? Você sabe quando o crente é sem vergonha e sabe também quando ele é de Deus. Sabe ou não sabe, irmão? Não adianta nós esconder aqui não. Já passou o tempo, irmão, de nós escondermos. Já passou o tempo. Hoje ou a igreja se levanta para dizer a verdade. A igreja, ela sabe quando o pastor dela é de Deus. E eu, quando leio Josué, lá no capítulo 1, lá no verso final, vocês podem procurarem aí. Josué capítulo 1. A multidão, 3 tribos disseram para Josué, quando ele assumiu o lugar de Moisés. Às vezes a pessoa diz, pastor Osiel é pesado. Um dia desse, na hora que você abre aí na internet, aí a internet gosta, e os canais de televisão também gostam, não gostam? Na hora que um pastor peca, eles passam a semana todinha botando. Não é assim? Esculhambando. Agora deixa eu dizer uma coisa. A multidão também dizia que Jesus estava doido. Os fariseus diziam que ele tinha demônio, dizia que ele não prestava, mas lá de dentro do partido dos fariseus, rapaz, isso aqui é coisa linda. Um dos príncipes não era um cabecinha seca não, meus irmãos. Era quem? Um dos principais, que olha para Jesus e diz, um homem que transforma a água em... não é normal. Um homem que cura paralítico não é daqui da terra. Um homem que expulsa demônio não é daqui. Rapaz, é negócio pesado. Quem gosta desse Jesus? É assim. Como é que diz? 17. Como em tudo ouvimos a Moisés. Olha, essa multidão diz assim para Josué, tu assumiu o lugar de Moisés? Não importa se tu era só servo, não importa se tu não tem a sabedoria do Egito, que Moisés era formado em toda a ciência do... está lá em Atos 7:22. Não importa se você não estudou cultura egípcia. Irmão. Porque tem hoje igreja que só quer ouvir pastor que é formado nas melhores universidades. Isso é bom. Aí chama ele para expulsar um demônio, ele não sabe. Chama ele para ir orar pelo enfermo, ele não tem nem autoridade. A multidão olhou para Josué e disse, olha, em tudo nós vamos te obedecer. Assim te ouviremos a ti. Nós vamos ouvir a ti. Vai. Tão somente... tão somente... que o Senhor teu Deus seja contigo. Que o Senhor teu Deus seja o quê? Contigo. Seja contigo. Como foi com Moisés. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. Eita glória. Como Deus foi com Moisés, que ele seja. Aí o Nicodemos, irmão, quando Deus está na vida, olha para cá, igreja. Quando Deus está na vida de um pastor, quando Deus está na vida do professor da escola dominical, quando Deus está na vida do diácono, quando Deus está na vida de um líder, olha para cá, o povo vai. O povo vai porque está vendo a presença de... E tinha uns que falavam mal de Jesus, diziam que ele estava cheio do cão, estava cheio do diabo, mandaram até amarrar Jesus, mas aí escutem bem, de noite Nicodemos não aguentou, eu quero ver o homem, eu quero conversar com o homem. E quando ele chega, ele já diz assim, mestre, ou seja, tu é maior do que eu. Aí ele começa até dizendo, ele queria atacar um pouquinho o João. Aí ele diz, eu vim aqui te procurar porque ninguém faz os sinais que tu, só faz isso quem tem a presença de Deus. Pode passar. Olha aqui como é lindo isso aqui, gente.
Jesus poderia, era a hora do ego. Ah, se fosse eu, não era assim? É, irmão, graças a Deus. É porque eu pago o preço, irmão. Esses milagres que eu opero, que vocês veem, a glória em mim, o poder, eu pago o preço. É, muitas vigílias, muitas noites derramando lágrimas. Irmão, nós gostamos de se amostrar. Não é assim? Camarada, na hora que pega o microfone, eu não estou aqui à toa. Eu já estou com 5 dias de orações. Besteira tua, farisaísmo. Não é assim? Farisaísmo. Jesus disse que quando tu for orar, fecha a tua e fala ao teu pai. Ele nunca mandou tu andar falando para ninguém. Eu sou isso, eu oro, eu tenho comunhão com o papai. É por isso que tem gente caindo. É por isso que tem gente caindo, é porque é besta. Homem que tem comunhão com Deus, não precisa ele abrir a boca, o povo vê. Quando Eliseu passava, o que a mulher dizia? Ali é um santo homem de... Eita, meus irmãos. Quem glorifica a Deus? Pode tu andar, tem uns que botam uma roupona, tem uns que botam um ternão, tem uns que faz uma munganga, mas não tem nada diante de Deus. Na hora que você abre a boca para falar, para orar, para pregar, que você termina, o camarada diz: rapaz, hoje eu senti a presença de Deus. Esse homem aí trouxe uma palavra de Deus. E quando termina, tu não sai. O texto que eu acho mais lindo está lá em João 3. A Bíblia diz que quando Pedro e João olharam para o paralítico, lá no verso 6, diz: não temos prata, mas o que temos? Aí a Bíblia diz que o homem era coxo, ele tinha caído no jumento e ficou aleijado. Foi assim? Ele era coxo desde o quê? Vamos lá, diga bem forte. Ele era coxo desde o quê? Porque quando Jesus cura, ele não é o dono da vida, não é ele que tem um controle. Então, quando Jesus cura, ele cura. Quando ele curou o homem entrou como? Saltando. A multidão tirou a visão do homem que saltava e se voltaram para quem? Para Pedro e João. Aí o Pedro e João abriram a boca e disseram: parem com isso. Vocês pensam que pela nossa virtude e pelo nosso poder este homem está andando? Eles tiram a glória de si e colocam para quem? Daí, irmãos. Esse homem está andando é no nome de quem? De Jesus. Aí o Nicodemos foi e aí estava tirando a bola do João Batista. E Jesus, que gostava de João Batista. Jesus passou, nós temos 2 eventos na Bíblia que Jesus elogia João Batista. Aí ele diz: olha, eu quero dizer para você, olha aqui, verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de... Esse nascer de novo, essa palavra ali, ó, de novo, nascer, genal, de novo, anotem, é de cima. Ninguém nasce de baixo. Não tem como tu nascer de baixo. Isaías 64:6 diz que a tua justiça é como o quê? Trapo de imundícia. E todos nós somos como imundos. E caímos como as folhas. Ou seja, não há nada em nós. Então não tem como você nascer de você. O que as religiões orientais dizem: há uma coisa boa dentro de você, uma áurea boa, uma luz boa. Não tem nada bom dentro de tu. Tu não presta para nada. Não é isso? E tem hora que Jesus vai chegar para ti e vai dizer, como diz para a igreja de Laodiceia: tu está sendo besta, tu não passa de quê? Pobre, cego, miserável e o que mais? Nu. E quando você lê o 7:24 de Romanos, Paulo diz: miserável homem que eu sou. Nós não prestamos para nada. Não tem essa de você dizer: eu vou melhorar. Não tem negócio de melhorar. Eu vou me esforçar, pastor. Não entra nessa que tu não presta para nada. Esse ano novo eu vou melhorar. Melhorar de onde? Vida cristã não é reboco. Vida cristã não é paliativo. Vida cristã é Jesus matar o eu e entrar e nascer em você. É coisa linda, meus irmãos. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20: não vivo. Pronto, esse negócio eu vou tentar melhorar, pastor Zé. Pode largar de mão. Bota na tua mente: eu não presto para nada. Jesus me mata primeiro. Me mata primeiro e entra em mim. Me domina. Não é assim? Aí pronto.
Aí o Nicodemos chegou para Jesus, só que Jesus, irmão, foi direto a Nicodemos. Você pensa que Jesus foi rude? Ele tinha que confrontar daquele jeito. Porque Nicodemos, ele era um fariseu. E para entrar, quem não era judeu, para entrar na vida judaica, tinha que se tornar o quê? Um prosélito. E para se tornar um prosélito, era tanta exigência, era tantas normas, era tanta cobrança de lei. E Jesus sabia que Nicodemo estava dentro do partido dos fariseus, tinha a Torá, tinha a lei, tinha a religião, mas não tinha vida. Ou coisa triste é quando você é de uma igreja, você escuta o louvor, escuta a pregação, escuta o sermão, escuta a mensagem, mas não tem vida. Nicodemos, ele vai receber a vida. Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, o que tu está precisando, teu partido não tem. O que tu estás precisando, a tua religião não tem. O que tu estás precisando, o sinédrio não tem. O que tu estás precisando não vem daqui, vem de lá. É aqui que começa o início da nova vida. Então ele começa dizendo: você tem que nascer do alto. Aí quando você vai para Romanos 6, aí Paulo diz: sepultado nós fomos e ressuscitamos com Cristo. Então é aqui que começa toda essa estrutura. Vamos lá, o verso 4, para a gente seguir. Como é que diz? O 4 de João. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Sim. Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí nós vamos analisar o seguinte. Eu coloco aqui o que Nicodemos entendeu dos milagres. Ele entendeu tudo errado. Vamos entender o texto. Ele entendeu que os milagres de Jesus seriam milagres operados para ele implantar o reino político. Porque os judeus falavam que o Messias haveria de vir e haveria de implantar o reino o quê? Um reino político. Destruir as nações opressoras, destruir o mal e implantar um novo reino. Quem fosse fiel, quem fosse judeu de origem, de sangue, entraria no reino. Era o reino escatológico de Isaías. Era pela espada. Olha a ideia de Nicodemos. Olha a ideia de Nicodemos. Ele tinha um conceito, mas o conceito dele era errado. Aí o Senhor Jesus, ele vai desfazer esse conceito de Nicodemos. Jesus não fazia milagres. Os milagres de Jesus eram sinais para confirmar o lado messiânico dele. Os milagres de Jesus não eram para tornar ele poderoso, famoso. Era para mostrar que ele fora enviado por Deus. Mas Nicodemos não entendeu isso. Não entendeu isso. Aí observem bem que ele diz: mas como pode ser isso? Jesus cria um emblema, um aspecto enigmático que mexe com a mente de Nicodemos. E Nicodemos não vai compreender isso aqui, que nós vamos já falar. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí ele vai falar do nascimento natural, e Jesus está falando de outro nascimento. Quantos nascimentos nós temos aí? Vamos lá, bem forte. Quantos nascimentos nós temos aqui? 2. Quais são os 2 nascimentos aí que ele está falando? O natural. Só que Nicodemos nunca tinha ouvido falar do nascimento espiritual. Ele sabia do nascimento pelo proselitismo, pelo rito judaico, mas ele não sabia do nascimento espiritual. Isso é muito interessante. Observem bem. Vamos lá, coloca o versículo que se segue. Olha aí. Jesus respondeu: na verdade te digo, Sim, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. quem não nascer do quê? Aqui Jesus já está descrevendo o que é o novo nascimento, irmão. Olha aqui, o início da vida. E ele usa 2 palavrinhas. Se der para marcar aí, Jorge, marca. A palavra água e a palavra o quê? Espírito. Vamos lá. A palavra água e a palavra... O que os senhores e as senhoras entendem sobre a palavra água nesse texto? Batismo de quem?
Batismo, o irmão está falando aqui, batismo. Ele acertou. Ele está falando que é um batismo nas águas. É correto. Mas que batismo nas águas era esse aí? Não. Jesus não tinha morrido ainda. Então como era que era para batizar? Que batismo seria esse? Tu acertou a primeira, de João Batista. Ele estava dando ênfase que as pessoas que queriam entrar no reino messiânico, o primeiro sinal a dar publicamente era o batismo de João Batista. Não era o batismo cristão. Porque o batismo cristão, ele vai dar ênfase à morte e à ressurreição de Cristo. Mas ele diz, quem não nascer da água. Alguns estudiosos querem dizer que aí é a palavra, mas não está falando disso. Não é bom aplicar esse texto aí, essa expressão, à palavra. Depois vem do Espírito. Agora é que começa, ele vai passar pelo batismo e o Espírito de Deus vai gerar um novo espírito transformado na vida do homem para ele ser uma nova criatura. Agora observem bem, quem não nascer da água e do Espírito, olha lá, não pode entrar onde? Eu pergunto, Nicodemos conhecia a teologia do reino? Sim ou não? Ele sabia que tinha um reino? Sabia. E Israel aguardava o reino ou não aguardava? Lá em Atos 1, 6, 7, os discípulos perguntaram, será esse o tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? Só que novamente eles não compreendiam. Olha aí, restaurarás neste tempo o reino de Israel? Nicodemos não estava errado num bocado de coisa, só que ele estava entendendo muita coisa errada. Ele entendia que para entrar no reino tinha que ser judeu, para entrar no reino tinha que ter toda aquela estrutura religiosa, toda aquela cerimônia, mas ele não ouvia falar dessa estrutura do Espírito Santo, porque olha para cá, irmão, o que dinamiza a vida de crente é só o Espírito Santo, meus irmãos. Quem tem a presença do Espírito Santo na vida? Se o Espírito Santo não te dinamizar, não te dar alegria, tu vai fazer o quê? É por isso que Jesus disse, tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos entendia tudo isso aí, o reino escatológico, a restauração, a derrota dos inimigos. Quando você vai para Lucas, você vai ver as orações. És tu que vai derrotar tudo, és tu que vai reinar. Os nossos inimigos estão derrotados. Só que Jesus tira toda essa teologia deles. E ele derruba aí. Nicodemos, tu queres entrar no meu reino, tem que nascer de novo. Vamos lá. Coloca o outro verso que segue. Tá, vamos encerrar para seguir aqui no texto. Vamos lá no slide. E disse-lhes... Não, aí é Atos. Isso. Na verdade... Assim, aí agora, vamos lá. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é... Vamos lá, vamos pegar essa palavrinha carne, marca ela aí, Jorge. A palavra carne que é repetida 2 vezes. A Bíblia diz em Gênesis 1 que o fruto é segundo a sua espécie. Em Romanos 8:8, a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa palavra carne, ela tem 2 sentidos. Carne aí é a vida biológica, é a vida que começa a vida natural. Quando uma criancinha nasce, ela já nasce em quê? Na carne. Sim ou não? Ela não tem um corpo? E o corpo vem de quem? O corpo vem de Deus. Mas quando qualquer ser humano nasce, ele já nasce também com outra natureza. Qual é a natureza? A pecaminosa. Essa pecaminosa é a natureza afastada de Deus. Qualquer pessoa que começa a vida, o início na vida nesta terra, ele começa com dois sentidos de nascer. Ele nasce naturalmente, mas ele nasce também carnalmente. Ele nasce no sentido carnal. Então, para os irmãos entenderem isso aqui, essa palavra carne, ela está dando essas 2 ideias. A carne, quando nasce aquele meninozinho bem bonitinho, aquela criancinha que tu beija, é um fruto de Deus, sim ou não? Mas aquela criancinha que ela nasce tão bela, tão perfeita, ela também, ainda que não tenha pecado em potencial, mas ela já vem com a natureza pecaminosa. Ela já tem a tendência pecaminosa. E aí você pode observar que aí você tem a palavra carne. Agora, observe que ele vai mudar. Ele diz, mas o que é nascido do... Agora aí está a diferença.
Aqui está a diferença. Hoje um irmão me ligou, eu ia chegando de viagem, e o irmão mandou uma mensagem para mim: pastor Zé, eu estava lendo aqui o livro e lendo o texto seu, eu não entendi por que tem espírito com letra maiúscula, olha aí, e o espírito com letra minúscula. Quem quer aí ajudar? Porque tem gente que analisa a Bíblia, estuda, e eu acho vantagem nisso, são nos detalhes que as pessoas analisam a Bíblia. Nós temos aí o espírito, olha, o que é nascido da carne é carne, no nascimento natural, já vem pecado, mas o que é nascido do é o que? Vai. Isso. O outro Senhor normal. E nesse caso aí, por que nós temos a palavra espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula? Maiúscula é o Espírito Santo. Agora preste bem atenção. É o Espírito de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, esse Espírito é o Espírito Santo. Ele traz para nós a vida espiritual dinamizada. Vocês entenderam agora? Ou seja, só quem pode nos dar uma vida que vem do céu é o Espírito. Por isso que ele diz, o que é espiritual é espiritual. Esse é o sentido. Então João, ele está falando isso aqui para nós. Vamos lá, prossegue aí com o texto, para a gente já fechar aqui. Vamos lá. 7. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Isso. É muito interessante que esse nascer de novo, os irmãos falaram aqui, esse espírito maiúsculo, trazendo esse renovado espírito, que é a vida espiritual. Vamos ver agora como é que vai ser a nova vida. Tito 3,5, coloca lá na tela. Olha a nova vida que se inicia com Cristo. Vamos lá. 3,5, Tito 3,5. Vamos correr aí. Tito 3,5, como é que diz? Não pelas obras de justiça. Acabou, preste bem atenção. O Espírito Santo, ele vai trazer agora a vida dele. É por isso que é chamado. Quem é nascido do Espírito porque a vida que você vai ter, quem é que vai dinamizar ela dentro de você? É o Espírito Santo. É por isso que é chamado de vida espiritual. É vida espiritual. O teu espírito velho carnal, diabólico, o Espírito Santo agora pisa ele e ele bota a vida dele dentro de você. Essa vida que ele bota em você, glória a Deus, não é por obras de justiça. Vai. Que houvéssemos feito. Vai. Mas segundo a sua misericórdia, coisa boa, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aí agora a vida do Espírito dentro de você, está lá em Gálatas 5:22, é amor, é paz, é benignidade, é fé, é mansidão, é temperança, é o Espírito Santo dinamizando a vida do céu. Quem glorifica a Deus? Quem tem a vida do céu dentro de você? Irmão, isso aqui é pesado. Será que você tem a vida do céu? Me veja aí, se é Lucas 21:17 ou 17:21. Vê aí, rapidinho. É a vida dinamizada. O Espírito Santo agora pega a minha vida e ele vai dizer, tu está me aceitando? Ou tu aceitou Jesus como meu Salvador, como teu Salvador? Eu vou dinamizar a tua vida, eu vou botar a vida do Espírito. Quem tem vida do Espírito não é de fuxico. Quem tem vida do Espírito não é de contenda. Quem tem vida do Espírito não é da imoralidade. Quem tem vida do Espírito não é da cachaça. Quem tem vida do Espírito não é mentiroso. Quem tem vida do Espírito não é da briga. Quem tem vida do Espírito é da paz. É 17:21. É da paz. Como é que diz? Nem dirão, ei-lo aqui. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou ei-lo ali. Ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está... Peraí, lê devagarzinho. Porque eis que o reino de Deus... o reino de Deus está entre vós. Vira para o teu irmão e diga, está bem aí dentro. A vida do poder de Deus, dinamizada pelo Espírito Santo, está bem aí dentro. Eita explosão! Olha o que ele está dizendo. O reino de Deus não está ali nem acolá. O reino de Deus está onde? Dentro de... E por que tem crente que anda dizendo, irmão, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco? Que conversa é essa? Se o Espírito Santo é quem dinamiza a vida. Se o Espírito Santo é quem coloca o fruto dele dentro de nós. A vida no Espírito do crente, irmão, é diferente. Quem tem essa vida aí dinamizada pelo Espírito? Jesus disse para Nicodemos,
O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito? Pronto. Bota aí, Jorge. Bota aí, é Romanos 14, né? É 14. O reino de Deus, é 1 Coríntios, né? É 1 Coríntios. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. É Romanos 14, 17. É Romanos 14, 17. Pode colocar aí. Olha aí. Olha o que é o reino de Deus. 14, 17. Vai. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, O reino de Deus não é comida nem bebida. mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmão, se tu tem o Espírito Santo dentro da tua vida, ele está te dinamizando direto. Oh, coisa boa. É coisa pesada, irmão. Vamos lá, vamos encerrar aqui o texto. Vai lá. Agora o verso é 8, né? Vamos lá, bota aí, Jorge. Verso 8. Ah, sim, vamos lá, é aí. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pronto. Nascido do... A vida espiritual começa com o Espírito Santo agindo em nós, trazendo a natureza lá de cima, a celestial, e botando em nós. Agora vamos analisar aqui. Nós temos dois tipos de mistério aí. Quais são os dois tipos de mistério nesse versículo aí? Dois tipos de mistério. Qual é o primeiro mistério? Tem um mistério natural. E qual é o outro mistério? E por que a gente, quando fala de mistério espiritual, fica assustado, e tem mistério natural e tu não se assusta? Por exemplo, quem sente o vento? Quem sente o vento? Quem recebe o vento? A gente vê o que a ciência moderna está fazendo com o vento ou não vê? Mas quem sabe onde é a casa do vento? Onde é que ele nasce? Onde é que ele dorme? Quem segura o vento? Quem detém o vento? Isso é mistério. Mas é um mistério o quê? Natural. Olha para cá. É um mistério natural. O irmão cansou. Mas é assim mesmo, irmão. Olha lá. Agora que eu comecei, irmão, que aqui a turma que me segue aqui, a gente passa hora lá, não é? Olha, dois mistérios. Mistério natural e o mistério. Tem coisa que a ciência não explica. A ciência não sabe quando você morre. Não sabe como a vida começa. O nosso Deus sabe. Mas tem outra coisa. A vida natural tem seus mistérios. Tem ou não tem? Agora imagine a vida no Espírito. Ela tem os seus mistérios. E só quem entende mistério de vida espiritual, quem é? É só quem é o quê? É espiritual. Está lá em 1 Coríntios 2,15. O homem espiritual discerne tudo. Então, irmãos, aí Nicodemos, ele recebe. Agora eu vou fazer aqui uma última pergunta para os irmãos. Por que, vamos lá, pastor, lê aí, agora o outro se segue. Já explicamos, vamos lá agora. O último, né? O último. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Como pode? Ser isso. Sim, vai. 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Para finalizar o texto aqui, para a gente entrar ali nos slides. Por que Jesus disse: Tu és mestre e não sabe disso? Quem pode falar? Fala aí, senão o povo não vai ouvir. Dá ali para ele. Ele conhecia a Torá, conhecia as leis, conhecia a Torá, mas as não leis, conhecia os mistérios de Deus. Conhecia os mistérios de Deus. Quem mais? Jesus disse que ele era mestre. E que mestre era esse? Vamos lá. Vamos lá. É um textozinho tão fácil. Mas vocês estão vendo a complicação que ele traz, se a gente não observar bem? Vamos lá, quem quer participar mais? Tu és mestre e não sabe? Ele entendia do material, não entendia do espiritual. A hermenêutica de Nicodemos era muito fraca, porque tudo isso sobre a nova vida já estava no Velho Testamento. Por
Por isso que ele disse assim: tu não é mestre, por que que tu não entende isso? Tu era para saber disso. Era para você saber disso. Será se Jesus não falou da nova vida lá no Velho Testamento, que não tinha Novo Testamento ainda? Vamos lá, Ezequiel, coloca aí. 36, 25. Vamos lá. Como é que diz? Então aspergirei água pura sobre vós. Vocês serão batizados com água. Já está aí. E ficareis purificados. Vai. De todas as vossas Tá imundícias vendo? e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus Meu Deus. estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos lá. Pode ler mais aí. Vamos lá agora. Colocou aí o 25, né? O 27. Agora vamos para o 11. No mesmo livro aí. 11, verso 19. Ezequiel 11, 19. E lhes darei um só coração, Isso. e um espírito novo porei dentro deles. Tá vendo? Vai. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ou seja, já no Velho Testamento estava sendo dito que o Senhor daria uma nova. E por que Nicodemos não compreendeu isso? Agora aqui é que está o mistério. Por que ele não compreendeu? Olha, o irmão está perguntando, falta de discernimento do Espírito, o que mais? Pronto, fale aí. Ele estava morto, porém não podia entender as coisas espirituais. Sabe o que acontece, irmãos? Quando Jesus diz, tu és mestre e não entende isso, as acumulações das nossas tradições, as nossas interpretações, elas nos cegam daquilo que é verdadeiramente espiritual. Verdade, porque principalmente eles, os rabinos, eles dão mais valor à lei da tradição, né? Isso. A Mishnah e o Talmud, a Guemará, do que a própria Bíblia. Eles querem impossível você entender a Bíblia sem essa tradição oral. E quando eu falo aqui, ouçam bem, quando eu falo aqui, Jesus tinha falado lá no Velho Testamento, ele perguntou, tu és mestre e tu não entende? Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Povo do Brasil, verdade de Deus para todo o Brasil. Escutem essa. Jesus deixou claro que a nova vida já estava falada lá no Velho, mas o Nicodemos não sabia. Por quê? Porque eles encheram a vida de tantas tradições e de tantas ilusões que atrapalharam compreender a vida. Tem teólogo que não está contribuindo com a verdadeira vida, ele está atrapalhando. Tem hermeneuta que está matando, ele quer dar explicação até do que a Bíblia não está falando, e fica uma coisa fria. E Jesus disse, Ezequiel falou, eu darei um espírito novo, eu colocarei dentro de vocês o meu espírito, e vocês viverão. Vamos lá para a gente fechar, coloca lá. Eu coloquei aqui os apontamentos do livro, que vocês vão falar amanhã na escola dominical. A caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos. Nós falamos aqui a vida que começa na carne, natural, e a vida que começa A vida que começa no Espírito, ela nasce com quem? Com Deus. João 1, 11, 12. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Então vamos lá. Compreendendo os dois caminhos, uma criação projetada por Deus. Queridos, eu mostrei aqui as teorias que falam da existência humana, mas escute bem, você não é um acidente. Eu estou aqui porque teve uma explosão e eu nasci. Rapaz, mas tem gente que tem besteira, meus irmãos. E eu fico analisando, que tem professor que gasta horas e horas na sala de aula com essas bobagens. Então diga comigo, eu não sou um acidente. Eu não sou de uma ideia vaga. Eu não sou da evolução. Eu não sou um homem pré-humano nem pré-orgânico. Eu sou projeto de Deus. Quem glorifica a Deus? Somos projetos. Tudo que o mundo bota, irmão. Tinha um filme que o homem pegava a mulher agarrando pelo cabelo e com
um porrete na mão. É assim que eles mostram o homem. E aí não dizem nada, mas na hora que é na Bíblia, vamos tirar a Bíblia vamos tirar o crucifixo lá do fórum. Vamos tirar a Bíblia do hotel. Pode tirar a Bíblia do hotel. Se vocês querem maldição para o Brasil, maldição para essa sociedade, pode tirar Deus de cena. Mas a igreja está aqui para dizer que nós somos projeto de Deus. Projeto de Deus. Ninguém aqui é do macaco, irmão. Que negócio de macaco. A Bíblia é um livro lindo. Ela mostra que você tem a imagem e o que mais? Eita, quem glorifica a Deus? Isso aqui, irmão, é para todo crente glorificar. Vai lá, letra B, coloca lá, Jorge. Corre aí. O que é a imagem de Deus? Não é questão física. João 4:24. Deus é Espírito. Quando se fala da imagem de Deus, teve uma briga histórica, que nós vamos entrar nesse detalhe. No livro de apoio eu falo isso. Olha, a imagem de Deus não é questão física. Semelhança visava o aspecto ético da imagem de Deus, capacidade de comunicação com Deus, que foi perdida na queda. A imagem de Deus não é corporeidade, de maneira nenhuma. A imagem de Deus, para alguns, é personalidade. Agora, a imagem de Deus é o reflexo concreto de Deus no quê? No homem. A ciência diz que tu é um macaco. A ciência diz que tu vem do nada. A ciência diz que tu és um acidente. A ciência olha para você e diz que você nasceu para ser miserável, que você nasceu para ser desgraçado. Mas quando você lê a Bíblia, Deus não te fez para tu ser desgraçado nem miserável. Quando Ele faz o homem, Ele coloca no melhor lugar da terra. Quem glorifica a Deus? O homem peca e perde o melhor de Deus, mas aí Deus manda Jesus e diz: eu vou recuperar o paraíso, e eis que eu faço novos céus e nova terra. É coisa boa, meus irmãos. Pode passar, vamos lá, Jorge. O que é essa imagem de Deus? Já explicamos, vamos lá. Seguindo, o ser criado por Deus tem um lado material e um lado o quê? Imaterial. Nós temos um lado material, nós temos um lado material. Qual é o lado material? Vamos lá, todos bem fortes, para a gente ficar bem gostosa a aula. Qual é o lado material? E qual é o lado imaterial? O espírito e a alma. Preste bem atenção, o animal tem alma? O animal tem alma? Sim ou não? Tem. O animal tem alma ou não tem? Sim ou não? Ele tem a imagem de Deus? Ele tem a semelhança de Deus? Aí a pessoa diz, assim como morre um boi, morre o homem. Só que quando morre o boi, o espírito dele não sobe. Quando o homem morre, o espírito volta para quem? Para Deus. Até o corpo do crente. Oh, glória a Deus. Por que que o teu corpo não vai ficar na sepultura? Por que que teu corpo vai ser transformado? 1 Coríntios 15:44. O que é mortal vai se revestir daí. Por que que Deus quer teu corpo? Porque quem fez foi Ele. Teu corpo não é desgraça, meu irmão. Teu corpo não é miséria. 1 Coríntios 6:19. Teu corpo é templo do Espírito de Deus. Que coisa linda, meus irmãos. A pessoa não quer a Bíblia. Fico pensando nisso aí. Outra coisa, a vida que tu tem dentro de ti, ela vem de Deus. Olha o que ele diz em Atos 17:28. Nele nos movemos, nele nós somos e existimos. É coisa linda. É coisa linda. Que é a imagem de Deus, nós já explicamos, pode passar? Vamos lá. Foi voltar, corre aí. Vamos lá. Após a queda, ele não perdeu a imagem. Ele não perdeu a imagem. Nós já falamos ali que uns falam da semelhança. Porque essa imagem, ela na verdade fala de comunicação. Se o homem não tem como se comunicar com Deus, como é que ele vai ser restaurado? Então temos que ver isso. Vamos lá, pode passar. A transmissão da parte material e imaterial. Aí vem um problema. Porque quando você nasce, nós temos 3 ideias aí que até eu expliquei na gravação. A ideia platônica, a ideia criacionista e a ideia do tradicionismo. Na ideia platônica, a alma, ela vem antes do corpo. Ou seja, primeiro vem um corpo, o corpo não prestava, aí como esse corpo não valia nada, aí como uma punição, essa alma, ela vai entrar nesse corpo. Transmigração seria o nome dessa doutrina platônica. Não, isso é lindo, até quando a gente lê essas histórias de Platão, parece bonito. Tem gente que diz assim, fulano eu te conheço de outro lugar, não tem gente assim?
Eu nunca te vi, tu já esteve em tal lugar. Aí disse, não, isso ali é porque, então a gente já se conheceu, as nossas almas. Isso é ideia platônica, irmão, isso não existe não. Segundo, é a ideia do criacionismo. A teoria criacionista, ela ensina que Deus cria a alma do homem no momento da concepção ou nascimento, unindo ao corpo. Qual é o erro dessa teoria aí? E a maioria dos reformados seguem isso aqui. Até Charles Hodge seguia essa ideia. Qual é o erro dessa teoria aí? Bora lá, quem pode dar uma ideia? O erro dela. Qual é o erro dela? Será que eu vou deixar vocês ler lá no livro de apoio mesmo? Vamos lá, quem é teólogo aí, quem é estudioso, qual é o erro dessa ideia criacionista? Aí também os irmãos que estão nos acompanhando na internet, pode dizer que a gente responde aí. Quem colocar aí, qual é o erro dela? Olha, leiam bem direitinho. A teoria do criacionismo ensina que Deus cria a alma do homem no momento da concepção ou no momento que a pessoa nasce, é que Deus faz o quê? Cria a alma e depois ele une ao quê? Deus sopra e o homem se torna alma. Não, tá certo. Agora a questão aí é que ele está fazendo uma separação que vai criar um problema teológico grandioso. Qual é o problema aí? Alguém respondeu aí, pastor Wagner? Veja aí, se alguém também participou. Qual é o problema dessa ideia? Toda vez que nasce alguém, pastor Nélio, tem que fazer e essa alma, ela não vai nascer em pecado, porque ela está separada do corpo. Então esse é o problema. Então nós não seguimos essa linha. Aí temos a terceira teoria, vai lá. Terceira teoria, está aí, a teoria do tradicionismo. Ensina que a alma vem por meio do processo de geração natural, semelhante ao quando nasce, a alma já está dentro do corpo. Completo. Essa é a ideia que nós seguimos, ok? Aí o que foi que aconteceu depois da queda? Depois que o homem pecou, o homem erra, a natureza pecaminosa fica separada de Deus, o homem passa a ter um nascimento natural, passa a ser carnal, porque ele não é só natural, ele é carnal. Tudo que não presta ele faz. Aí na verdade acontece isso aí. Vamos passar para a gente chegar aqui ao final. Agora, o mais importante, na tua jornada espiritual, se você iniciar ela com Jesus, você vai ter 3 companheiros, que no momento que você diz, eu aceito a Jesus como meu Salvador, Ele não vai mais te deixar mais nunca, até o dia de entrarmos na cidade santa pelas portas. Quem são os 3 que não nos larga? Pai, Filho, Mateus 19:20, Jesus disse, eu estou convosco todos os... Quando você vai orar, você lê Mateus 6, 9 e 10. Pai nosso que está no... Aí quando você lê o Espírito Santo, Jesus disse, eu vou mandar e ele vai ficar dentro de você. Irmão, pode seguir em frente. Tu tem 3 companheiros que não te larga. Pastor Zé, mas tem diabo, tem feitiço, tem cão, tem desgraça, tem superstição, tem miséria, tem medo, tem gente ruim, tem tudo que não presta, mas tem 3 que vai na tua frente. Deus Pai, Deus Filho, pronto, Ele é o Criador, Ele envia Jesus, Ele expressa o amor, vamos lá, isso é tudo que o Pai faz por nós. Jesus Cristo, Ele dá a salvação, Ele se encarna, Ele traz Deus para pertinho de nós. Vamos lá, o Espírito Santo trabalha em é Ele que mexe com o nosso espírito, é Ele que mexe com a nossa estrutura. Quem é crente de verdade, irmão, não tem tristeza na vida, porque o Espírito te alegra constantemente. E Jesus disse, a alegria que eu vou dar, ninguém pode tirar. Ei, coisa boa. Tem aí as referências, pode passar. Pronto. Aí agora, por que nós precisamos do novo nascimento? Digam comigo bem forte. Nós todos somos o quê? E quem peca tem e quem peca vive a velha. O homem não melhora. O homem não melhora as coisas, o homem só... Hoje, irmão, nós vivemos no melhor mundo, melhor apartamento, melhor computador. O irmão agora me disse que já estão fazendo um carro que voa. Diz que daqui a uns 2 anos já tem um carro aí que voa.
Tudo é bom, os melhores hospitais, sim ou não? Os melhores condomínios. Mas tem hora que tu está morando perto de um cão. Porque a ciência melhora as coisas, mas não melhora o homem. Billy Graham dizia, a ciência evolui e muda o ambiente, mas a ciência não muda você. Não tem uma ciência que faça um homem amar uma mulher. Tem a lei da Maria da Penha, não tem? Tem homem batendo em mulher? Por que ele bate nela? Porque é ruim, é pecaminoso, sim ou não? Ou seja, a educação tenta melhorar, mas a educação não transforma caráter. A educação da universidade e das escolas, elas só se dão saber de matemática, de história, de física, de ciência. É assim. Tem físico ladrão? E por que a física não mudou ele? Tem advogado bandido? E por que a ciência jurídica não mudou ele? Ou seja, a ciência e a educação pode melhorar as coisas, mas ela não tira a tua ruindade. Isso é pesado, hein? É só o evangelho, meus irmãos. É só o evangelho. É só o novo. É por isso que Jesus disse para Nicodemo, Nicodemo, eu vou logo te dizer, irmão, eu vou logo dizer para vocês, acaba com essas coisinhas, tu está filmando, Caio, bota para cá, acabe com essa coisinha dessa tua história, eu estou tentando melhorar, eu estou tentando mudar, eu vou me ajustar, me dá um tempo, que negócio de me dar um tempo, ou tu nasce de novo, ou tu não entra, não é assim que Jesus disse? Ele disse, quem é carne é, e a carne presta? A carne presta? Tenta transformar a carne. É por isso que Jesus ele fez lá em Mateus 9. Ele disse, não adianta colocar remendo novo em vestes e nem odres em vinho novo em odres. Não, vinho novo só presta em quem nasce de novo. Uma coisa boa, meu irmão. Pastor, tem muito crente, irmão, 40 anos, 50 anos aqui dentro, é ruim. É porque é carne. Carne não contribui para a obra de Deus. Carne é carne. Quem está na carne não pode agradar. Se tu não disser assim, Jesus, arranca essa desgraça de mim. Não é assim? Me faz uma nova criatura. Tu vai viver aqui dentro todo tempo com fuxico. E só perdendo tempo, porque ele nem vai para o céu. E nem aproveitou lá fora. É assim ou não é? Agora, quando Jesus entra, Nicodemo andava se escondendo. Mas quando Jesus entrou, ele disse, me dá o corpo dele. Eu quero pelo menos o corpo dele. Quando Jesus entra, tu não tem vergonha de nada. Quando Jesus entra, ele mata o teu eu, mata a tua carne e te dá vitória. E você serve a Deus com alegria. Quem é da carne é quem está no Espírito aí. Só quem está no Espírito. Eita glória. Vamos lá, tem aí. Aí é preciso arrependimento. O problema não está do lado de fora. Está do lado de onde? Pronto, você é só pregando. Gente, as nossas ruas, é bom ter uma ruazinha pavimentada. Mas se tiver o ladrão, presta a rua pavimentada? E se o prefeito fizer a melhor praça de São Luís, tu pode sentar na praça? Na hora que tu senta, o cara de celular, não é assim? A própria população acaba com a... Porque o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de onde? É de dentro. É desse jeito. Eu li Martin Lloyd Jones, ele disse, se nós quisermos um país bom, preguemos o evangelho, porque só o evangelho tira bandido da bandidagem, só o evangelho tira ladrão do roubo, só o evangelho tira prostituta da servergonhice. Vamos ter um país melhor. Melhor em quê? Os Estados Unidos têm a melhor educação ou não tem? Eles entram lá na escola e matam a gente na escola? Pronto. Os dois grandes problemas do homem, problema social, nós temos problema social, não temos. Mas qual é o pior problema do homem? Pronto, praça, Jorge. Não vou gastar tempo aqui que vai ter coisa demais. A religião não faz o homem nascer de novo. Nicodemos tinha religião. Pronto, agora tem uma coisa. A religião nunca vai deixar de existir. Porque tem coisa que a ciência, por mais avançada que ela seja, ela não resolve. Primeiro, ela não diz de onde o homem veio. E nem para o homem, para onde o homem. E todo mundo quer saber de onde veio. É por isso que vai ter religião. Olha, até o velho do mundo, tu pode se zangar com o negócio de Deus, tu pode dizer que Deus não existe, mas tu mesmo sabe que tem hora quando tu está banhando sozinho, rapaz, eu vim de onde? É ou não é? Eu vim de onde mesmo? Essa historinha que ele diz, eu vim da natureza, eu vim da teoria do Big Bang, não, uma célula espocou e eu saí. Tu sabe que é mentira. A tua mente sabe que tu veio de um ser eterno. É assim ou não é? Aí a religião nunca vai deixar de existir. Agora tem uma coisa, a religião tem coisas boas? Tem. Ela ensina a moral, ela ensina a ética, mas a religião salva?
Tem outra coisa, tem a religião boa, que traz ensinos morais, mas tem a religião fanática. Qual é a religião fanática? Na Índia tem atos brutais que eles fazem em nome do Deus da religião. Na África, bota uma pessoa para passar por cima do fogo, e se não queimar os pés. Tem uns que tem uma práticazinha que ele sai correndo, mas o pé fica todo pipocado. Não tem isso não. Isso é religião, eu coloquei ali, é religião do mal. E hoje nós temos muitas pessoas que estão com essas religiões dentro da nossa igreja, sim ou não? Não é Bíblia, não é doutrina, é religião dos homens. Ok? Então, olha aqui, volta lá, Jorge, só para me dizer aqui, olha, nós temos a religião e a vivência humana, nunca vai deixar de ter religião, porque o homem, por natureza, ele é religioso. É assim, na hora que a pessoa, eu fico só observando, na hora que eu entro no avião, aí eu agarro na mão da minha esposa, Pai Celestial, Deus Eterno, abençoa nossa viagem, não deixa esse avião cair e que eu possa chegar em paz, lá em São Luís. Rapaz, mas hoje ele deu um pipoco ali que eu quase pensou, hoje cai, Daniel, quando eu ia chegando aqui em São Luís. Aí também, na hora que o católico senta, não é assim? Aí pronto, aí eu vejo cada um fazendo, a religião faz parte do homem. Agostinho dizia que o homem está em paz, até ele voltar para quem criou ele, e a irmã citou, ele soprou em nós. O homem, ele anda buscando a Deus, como diz Paulo em Atos 17, tateando, ele quer encontrar, mas como está cego, ele adora qualquer coisa, até um pau ele adora. É por isso que a gente tem que pregar o evangelho, porque o evangelho é a luz que esclarece a verdade. Então religião não salva. Pronto, tem pessoas aí hoje na internet, qualquer coisinha, isso é religiosidade, não sabe nem o que é religiosidade. Religiosidade mal é essa daí que eu estou falando. Mas tem religiosidade que não salva, mas ela é boa, sim ou não? Uma religião que ensina o amor, ela é boa ou não é? Uma religião que ensina a moral, ela é boa ou não é? Agora eu estou dizendo que ela salva? A religião de Nicodemos salvou ele? Então pronto, amanhã vocês vão falar isso lá na escola dominical. Pronto, a religião humanista, irmão, é aquela que tira Deus de centro, está lá em Atos, capítulo 1. Deixaram de adorar o Criador para adorar quem? Pronto, não, nós não queremos Deus. Aí cria a adoração do homem, a adoração de imagem, a adoração de cantor, a adoração de teoria. Por exemplo, o comunismo virou uma religião. Passa, é tanta coisa, eu não falo hoje aqui não. Tem hora que a gente fica até com raiva. Pronto. Aí você sabe, o novo nascimento vem de cima, não vem de baixo. É uma ação de quem? De Deus. Não veio do homem, nem da carne, nem do varão, mas de Deus. Quais são aí os 4 passos ou processos para nascer de novo? Qual é o primeiro? Justificar. Você fica legal diante de Deus. O que mais? Regenerar. E o que mais? Adoção. E o que mais? É isso aí. Irmão, nós só precisamos disso para chegar no céu. Claro que eu investi ali, mas eu poderia colocar primeiro regenerar, nascer. Diga bem forte, qual é o primeiro aí? Mais forte, para a gente encerrar. Qual é o primeiro? Regeneração. Qual é o segundo? Está legal diante de Deus. Qual é o terceiro? A Bíblia diz que Ele nos torna agora, nós somos filhos por adoção. E o que mais? Aí nós vamos ficar em santidade até o dia que Jesus rasgar os céus e dizer, vem amada minha, chegou a tua hora. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Aí nós vamos para lá. Se os crentes fizerem isso aqui, irmão, não tem frieza. Não tem. Agora a maioria dos crentes não vive nisso aqui. Aí pronto, passa. Aí você sabe, olha, aqui, o que é nascer de novo? Vamos só ler isso aqui. Bem forte. Letra D, é o quê? É nova natureza. Tem os benefícios da nova. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condena. Mas passou o quê? Tem o quê? Anda aonde? Reveste do quê? E tem o poder de quem? Passa, meu filho. Pronto. Aí você tem um novo nascimento, pode passar sobre o seu processo. E por fim nós temos o Novo Testamento. Amanhã nós vamos falar desse terceiro ponto. Duas expressões adjetivais. Primeiro você tem Antigo Testamento. E qual é o outro? No Antigo Testamento, o que nós temos lá? Bem forte, todo mundo. Temos o que lá? Profecia. Qual foi o homem que mais falou profecia de Jesus no Velho Testamento? Isaías. Nós temos cerca de 40 profecias falando de Jesus. Nós temos 3 grandes livros que falam de profecia. Quais são eles? Salmo, Isaías, Zacarias. Pronto.
depois do período que separou o Antigo Testamento, 400 anos, vai entrar o quê? O Novo Testamento. Jesus, como profeta messiânico, ele não veio como quem? Filósofo, ele nem veio como camponês, nem veio como, e nem como líder. Quando Nicodemo pensou que ele vinha como um líder, aí Jesus disse, não vim para isso aqui não. Lá em João 18, Pilatos disse, tu é rei. Ele disse, como é? Disseram isso para tu, tu tá. Ele disse, não, mas tu é rei. Ele disse, eu para isso nasci, para isso vim. Só Pilatos, que o meu reino não é daqui. Pronto, pode passar. O Novo Testamento é a caminhada de fé do cristão. No Novo Testamento você tem a revelação de Cristo, 27 livros inspirados, que fala o programa que foi cumprido de Deus para nós, para o bem da vida humana. Nós temos o Novo Testamento, nos revela o conceito do novo pacto, da nova aliança. Pronto? O Novo Testamento, ele nos dá uma nova vida. Por quê? Porque ele vai falar do Cristo que nós servimos. Vamos dizer bem forte agora, para encerrar aqui. Nos evangelhos, Jesus é o fundamento. O que é que Jesus é nos evangelhos? Ele já existia? Ele já existia antes de todas as... Pronto. O que existe antes de todas as coisas? Ele é aquele que existia antes de Abraão. Ele é maior do que? Ele é maior do que? Ele é o caminho, a verdade e ele é igual ao... Ele é a vida. Esse é o Novo Testamento que nós temos. Novo Testamento não é um livro, é Jesus. Novo Testamento não é história, é a vida de Cristo. Novo Testamento é Cristo vivendo em nossas vidas. Fiquemos de pé. Quem glorifica a Deus? Eita, glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos. Filmou aí? Eles aqui, olha. Está filmando lá. Eu quero agradecer a todos que vieram, professores, pastores, superintendentes. Estamos começando uma nova caminhada. E nós queremos agradecer a todos que vieram participar desse momento, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos convidar aqui Pastor Martins para